Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro do Êxodo 17. No seu 17, 8. Louvo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me deu. Muitas das vezes o nosso coração não deseja, mas Deus sabe qual é o propósito dele na vida de cada um de nós. E eu coloquei no meu coração que eu quero me permitir fazer a vontade do Senhor e não a minha vontade. E é isso que eu tenho buscado. Eu creio que não só na minha vida, mas eu creio que Deus tem ministrado isso na vida de muitos irmãos. Quem me conhece sabe que eu não sou pregadora da palavra, não prego com eloquência, não tenho esse conhecimento da Bíblia, mas a prova é o Senhor me dá a oportunidade para eu ministrar aquilo que eu tenho conhecimento. Porque a gente não temos o que dá, sendo que a gente não tem. A gente só dá o que a gente tem. Se a gente tem muito, a gente separa o melhor e entrega ao Senhor. Mas se a gente tem pouco, é nesse pouco que Deus quer trabalhar, tanto na minha vida quanto na sua vida. Então que a gente possa se permitir, porque nos últimos tempos a gente temos passado por uma grande batalha espiritual na nossa mente. E o inimigo ele tem investido muito que a gente não tem, que a gente não pode, que a gente não é capaz. Mas a gente sabe que Deus diz que a gente podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quando a gente nos entregamos para buscar o Senhor, Ele manda a gente não temer, que Ele tão somente falará através das nossas vidas. Então que a gente não venha barrar a obra do Senhor nas nossas vidas, porque tem a ver com a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Eu quero dizer que o que Deus tem desejado para as nossas vidas é a gente entregar ao Senhor o que a gente temos na nossa simplicidade. Se você prega com eloquência, é com eloquência que Deus te usa. Se é na simplicidade que você tem que entregar ao Senhor. E a gente não temos que ficar desejando ser igual a fulano A, fulano B, fulano C. A gente temos que ser a gente entregando o que a gente tem. A gente temos que entender que Deus que conhece os nossos corações, Ele quer a nossa sinceridade e a nossa humildade. E na nossa humildade a gente possamos fazer assim o que Deus quer. Porque quem nos chamou foi Ele, é Ele que garante. Amém? Nessa noite, esse domingo foi denominado ao domingo da intercessão. Passamos a manhã ali na Itinga, a manhã toda em consagração, onde a gente, os intercessores, fomos ministrados. À noite, cada igreja está tendo a sua ministração. E a prova é o Senhor que eu estivesse aqui e eu não corri. Eu simplesmente disse, se é eu vou. Se for poucos minutos para falar, assim Deus vai falar. Se for muito, Deus vai falar da mesma forma. Mas eu só vou passar aquilo que o Senhor me deu. Amém? Êxodo 17, seu capítulo 8. Ameleque peleja contra os israelitas, é o tema. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, o outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Ameleque e o povo a fio da espada.
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto por memória no livro e relata-os aos ouvidos de Josué, e eu totalmente hei de riscar a memória de Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Amém? Poder da verdade. Aleluia, Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Deus de honra, poder e glória. Mais uma vez, meu Senhor amado, em concordância com as orações da tua serva, eu te louvo, meu Deus, porque aqui, meu Pai amado, o Senhor quer me usar como instrumento neste momento para ministrar tão somente a tua palavra, meu Senhor amado. Que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor traga à memória, meu Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor, meu Pai amado, ministrou sobre minha vida, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que para todos sempre o teu nome seja exaltado e glorificado. Amém. Deus me deu essa palavra quando eu fiquei sabendo que eu estava na ministração e eu não me inquietei para saber qual era a palavra. Deixei o Espírito Santo ministrar. E como é um culto denominado a intercessão, logo de manhã a gente ouviu a pregação lá na Itinga sobre um intercessor exemplo, né? Que é o nosso irmão Jó. Jó, ele foi um exemplo de intercessão na vida dos seus filhos, na vida da sua família, na vida dos seus amigos. Ele foi um exemplo de estar firme, tanto tendo quanto não tendo. E Moisés não é diferente. Ele também ele foi um intercessor para o povo de Israel, quando o povo de Israel ali clamou ao Senhor porque não estava aguentando mais o martírio, o sofrimento que estava passando ali no Egito, e Deus enviou ele como um canal de bênção para a vida daquele povo, e ele foi um intercessor daquele povo. E Deus ministrou essa palavra no meu coração para trazer sobre a igreja, acerca de que a gente sabe que tudo que aconteceu no passado, ele é reflexo para o que a gente vive nos dias de hoje. Né? E a gente sabe que no passado houve guerras, houve sacerdotes, houve servos do Senhor que se disponibilizava, está disposto a fazer a obra do Senhor, e a gente traz por dia de hoje no nosso convívio do dia a dia. E a gente sabe que ali o povo de Israel, eles estavam cativos no Egito, muitos já não conheciam mais as leis do Senhor, porque os seus antepassados já haviam morrido, já não tinha mais, eles já não sabiam mais como agradar a Deus, porque quando José morreu, tinha os da tribo de Levi ainda que ficaram restantes, que tiveram as suas gerações ali, que sucederam Moisés, Arão, o pai de Moisés, e Deus, ele renovou a promessa dele, na qual ele tinha feito para Abraão, Isaac e Jacó. O povo, por um determinado tempo, eles ficaram escravos ali no Egito, porque eles não tinham se voltado o coração deles para Deus. Mas quando eles ouviram que aquela situação da vida deles poderiam ser mudada, alguém chegou para falar a eles que existia um Deus que não se agradava com aquele sofrimento. Eles se sentiram importante, que por saber que existia um Deus que não era só aquele Deus dos egípcios, onde fazia acepção, aonde uns eram privilegiados e outros não eram. E eles moveram seu coração a clamar ao Senhor para ouvir resposta. E ao clamor deles, Deus ouviu, e Deus foi lá aonde Moisés estava e ministrou sobre Moisés para que ele voltasse como libertador ali para o Egito, para tirar o povo de lá, na qual já não estava mais suportando. E assim, o que Deus ministrou no meu coração foi acerca. Moisés era um homem que ele foi criado no palácio, ele foi criado ali com todas as regalias, mesmo sem saber qual foi o propósito do Senhor, mas ele foi separado da sua mãe para viver no palácio com outros rudimentos, mas a essência que estava dentro dele, que era o sangue do povo israelita, no final prevaleceu, e ali ele foi escolhido como libertador. Mas quando Deus chamou Moisés, ele já não se
encontrava mais no Egito. Ele tinha fugido do Egito como aquele que tinha matado, entendeu? Tinha causado coisa, então ele saiu como fugitivo, mas aonde ele estava, ele reconstruiu a sua vida, ele criou família e ele estava na situação dele de conforto. Ele estava dando continuidade à vida dele, mas aonde ele foi instruído acerca de conhecer mais acerca do Deus na qual ele tinha no sangue dele, não no conhecimento, mas no sangue, porque no conhecimento ele foi adquirindo de acordo ao seu sogro foi o instruindo, tudo um propósito de Deus. Deus tem um propósito nas nossas vidas, independente do que a gente ache que é ou que não é. E ali, quando Moisés menos esperava, Deus apareceu para Moisés, porque é isso que tem acontecido. Muitas das vezes, quando passamos por situações difíceis, quando clamamos, a gente não sabemos de onde vem o nosso socorro. A gente não sabemos quem Deus vai usar para nos abençoar. Mas Deus está ministrando no coração de alguém para vir como providência para as nossas vidas. E a gente precisamos crer que aquilo que os nossos olhos não viu e nem subiu ao nosso coração é o que Deus tem preparado. E assim como Moisés se disponibilizou a sair do meio da sua casa, do meio da sua parentela, ainda que por um pouco curtinho de tempo, ou ele não sabia o tempo determinado, mas ele se disponibilizou a ouvir a voz do Senhor, mesmo depois de tanto questionamento, porque quem lê o livro do Êxodo vê que Moisés ele resistiu bastante para poder ceder a fazer a obra do Senhor. Ele se colocou como que ele era pesado em línguas, ele se colocou que ele já era filho do rei, ele tinha morado no palácio, que o povo não ia ouvir os seus mandamentos, que o povo não ia dar crédito, e ali Deus o tempo todo instruindo a Moisés que era para ele ir, que ele era o grande eu sou, que quando ele manda, ele garante. E aí, depois de tanto Deus mostrar a Moisés que ele era com ele, que ele ia enviar, ele se submeteu a ir fazer o chamado do Senhor. E quando ele chega lá no Egito, ele vê o sofrimento, acontece todas aquelas situações que a gente já sabe, né? Todos os acontecimentos, prodígios e maravilhas que Deus fez para glorificar o nome dele. Não porque Deus precisa mostrar quem ele é, mas ele precisa que a gente conheça ele como ele é. Então Deus permitiu o coração de Faraó ser endurecido, não porque ele não era Deus, porque ele já tinha mostrado grandes coisas, mas como o povo só conhecia os ensinamentos dos egípcios, Deus também se mostrou para o povo ali quem ele era. Então, com mãos fortes, Deus mostrou tanto aos hebreus como aos egípcios o poder dele sobrenatural. E com mão forte ele vai, tira o povo de Israel dali do Egito e leva para o deserto, rumo à terra prometida, a Canaã, que manava leite e mel. E a gente sabemos que no mundo de hoje em dia não é diferente. A gente estava no mundo, nos encontrávamos no Egito, servindo a Faraó, amassando barro para Faraó, mesmo que a gente já estava acostumado, porque às vezes a gente passando por situação na qual é cômodo para a gente. É sofrimento, é duro, mas eu já nasci assim e eu me acostumei assim. Mas a gente temos que entender que se existe um Deus que promete coisas maravilhosas para a gente temos que tomar posse e ir em busca deste milagre que Deus tem nos garantido por herança. E não é diferente no dia de hoje. A gente temos uma promessa de alcançar a salvação. A gente temos uma promessa de alcançar a nova. Naquele tempo era Canaã de Deus. Nesses dias de hoje estamos em busca da nova Jerusalém, que há de descer do céu. E só vai subir aqueles que permanecer firme, aqueles que não olhar para trás, aqueles que resistir aos dias maus, aquele que permanecer no propósito do Senhor. Mas durante esse período nós andamos como o povo do Egito, no meio do deserto. E é no meio do deserto que hoje nós nos encontramos nesse século que estamos vivendo, aonde, entre aspas, a gente estamos vivendo o melhor. Só que a gente precisa se atentar que esse livre-arbítrio que esse século tem trazendo para as nossas vidas é um sinal de alerta para que a gente não venha perder a nossa salvação. Porque às vezes eu digo, Jesus, é porque às vezes a gente somos inconstantes muitas das vezes, entendeu? Mas o mundo que a gente vive
vive hoje, quando a gente vivemos em lutas, em sofrimento, a gente busca a Deus com mais facilidade. Mas quando tudo está aberto, quando tudo vai bem, a gente tendemos a dizer que somos gratos a Deus por tudo que tem acontecido. Mas se a gente for fazer uma análise da nossa vida, a gente não estamos agradando a Deus. Em vez de sermos gratos, nós estamos sendo ingratos. E esse livre-arbítrio e essa liberdade que a gente estamos tendo nesse século, para muitos tem sido uma pedra de tropeço. Porque a gente temos deixado de buscar a Deus enquanto estamos podendo achar. Estamos deixando Deus, achando que Deus sabe de todas as coisas. A gente já tem ouvido isso há muito tempo, né? Deus me entende, Deus conhece. Verdadeiramente, Deus nos entende, Deus nos conhece, mas Deus é um Deus que Ele tem nos revelado, que Ele é um Deus que Ele tem prometido que a gente vamos alcançar a nossa bênção maior, que é a salvação, mas só vai alcançar aqueles que permanecer firme, porque as pelejas entre, como está falando aqui no seu versículo 16, entre Israel e Amaleque, que é a simbologia, será de geração em geração. Naquele tempo, o povo de Israel, eles estavam pelejando Israel contra os amalequitas, e eles venceram. Essa foi a segunda peleja que o povo de Israel encontraram no Egito, porque a primeira foi entre os egípcios, mais uma vez, onde Deus permitiu o coração endurecer, e eles foram atrás do povo de Deus no Egito, e ali eles foram consumidos dentro do Mar Vermelho, e Deus mostrou que aquele que se levanta para pelejar contra os seus, quando Deus está no controle, ele se levanta para cair, e o povo do Senhor glorificou o nome do Senhor porque viu a vitória. Mas a gente sabe que muitos, ainda vendo a mão do Senhor poderosa, ainda coxia entre dois pensamentos, ainda murmura. E eu lendo esses versículos, eu vi que por diversas vezes o povo de Israel, eles viam a mão poderosa do Senhor, mas passava algum pouco de tempo, eles se permitiam a murmurar. E eu vi em vários versículos onde não foram todos que murmuravam, eram alguns, e a Bíblia cita em falar, e alguns murmuravam contra o Senhor. Isso me chamou a atenção, porque verdadeiramente, quando às vezes a gente lembrando dos nossos irmãos do antepassado, às vezes a gente fala, meu Deus, mas que povo é esse? Via sinais do Senhor, via isso, via aquilo. Nós não somos diferentes deles, nós somos da mesma forma. Diferente, a única maneira diferente é os séculos que vivemos, mas murmuramos da mesma forma. Mas eu quero que os irmãos entendam que não é todos, porque aquele que se permite estar debaixo da legalidade do Senhor, cumprindo os estatutos, os mandamentos, ainda que os dias sejam maus, ainda que a situação adversária venha, ele permanece firme na promessa do Senhor. E não são todos que murmuram, são alguns. Mas por causa de alguns, todos pagam o preço, né? Porque o sol não nasce só para uns, não. Hoje o sol vai nascer só para quem buscou a Deus, e quem não buscou vai ficar sem sol. Vai haver sol só sobre a casa de um, sobre a casa de outro, não. A gente sabe que quando o prumo do Senhor vem, todos recebem a recompensa. Mas a gente sabe que a recompensa daqueles que buscam o Senhor, a palavra do Senhor tem nos garantido qual é a nossa recompensa. E aqueles que não buscam também receberá de acordo aquilo que tem entregado. E de acordo com essa peleja que o povo vieram passando no deserto, Deus colocou Moisés como um canal de bênção. E Deus tem levantado Moisés nesses dias de hoje para estar na linha de frente como aquele que recebe as ordens do Senhor para passar para o povo de Deus. Só que o que tem acontecido na nossa geração é que Deus confirmou essa palavra. Quando eu cheguei, o irmão dele falou ali sobre o Egito, né? Eu disse, Jesus está confirmando. A pastora abrindo, ela falou no meio sobre Arão e Samuel, sobre os sacerdotes, e Deus estava confirmando. E assim, e dentro de uma batalha, de uma peleja, aonde um povo tem uma promessa, um só não pode buscar a face. Não é um só que tem que pagar o preço, porque quando um só paga o preço, um só perece e todo o povo paga o preço. Então, o que Deus quer ministrar hoje aqui para a vida dos irmãos é que o que estamos vivendo nesses últimos tempos é para um ajudar ao outro. Nunca se houve um tempo tão necessário de
de um estar sentindo a necessidade do outro, de um estar ajudando ao outro, de estar cumprindo verdadeiramente o que tem escrito na Bíblia. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te, porque estamos vivendo o tempo da apostasia, estamos vivendo o tempo onde o amor de muitos tem se esfriado, mas também a gente temos uma promessa que a palavra do Senhor diz que não devemos deixar essas coisas vir sobre nossa vida para que a gente não venha perecer. Então a gente precisa cada vez mais estar com o corpo bem ajustado. Deus já vem trabalhado, falando acerca da unidade, acerca da gente sentir a dor do nosso próximo. E não foi diferente aqui quando houve essa luta aqui entre os israelitas e os amalequitas. Para poder Israel vencer os amalequitas, Moisés, ele não estava sozinho. Ele sozinho, ele não iria conseguir fazer com que o povo permanecesse vencendo a batalha, porque Deus ali, ele não estava contando só com Moisés, porque Moisés, com as suas forças humanas, um momento, ele ia cansar. Porque a gente sabe que nos nossos dias não existe super-homem e não existe mulher maravilha. Todos nós somos servos do Senhor, estamos expostos a cansar, a se fadigar, estamos expostos a receber setas na mente, setas no coração. E a gente sabe que quem mais é dado, mais é cobrado. E a gente precisamos se atentar para isso. Jesus, quando ele estava carregando a cruz ali rumo ao Calvário, ele estava carregando a cruz. Alguém viu a necessidade de Jesus, mesmo ele sendo Deus, e mandou alguém ajudar ele a carregar a cruz, porque se fosse pela força humana, porque mesmo Jesus sendo 100% Deus, ali estava mostrando que o ser humano em si, de acordo ele carrega muito peso, as forças dele se esvaem e ele precisa de ajuda de alguém. Então, para que até Jesus Cristo, o sangue dele fosse derramado na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, para que hoje a gente tivéssemos acesso à salvação, foi necessário alguém ajudar a carregar a cruz de Jesus. Se Jesus recebeu ajuda, quem somos nós para não necessitar de ajuda? Então, neste domingo de culto de adoração e intercessão, estamos vivendo um momento que a intercessão da igreja só existe duas pessoas. Pela misericórdia do Senhor, eu e a pastora Jocélia. A gente sabe que estamos vivendo um tempo onde Deus tem feito promessas neste lugar. E Ele tem promessa que Ele cada dia mais vai trazer pessoas de fora, porque Ele está tratando os que estão na casa, mas Ele também está enviando reforço, porque precisamos de ajuda. Precisamos que quando os braços de um cansar, esteja o e Arão à direita e à esquerda para sustentar. Porque senão, quando a peleja vier, a gente iremos perecer. E não vai ser um só que vai perecer, vai ser todos que vão perecer. Agora, a gente sabe, né? Moisés, ele de acordo com a caminhada que ele teve no deserto, ele por diversas vezes, ele se entristeceu, porque ele estava ali em contato com Deus, ele sabia qual era a boa vontade do Senhor para aquele povo, e ele se entristecia em saber que o povo estava vendo sinais do Senhor, e mesmo assim, permanecia ainda dando vazão à carne, dando vazão aos desejos da carne, à lembrança do passado, e não prosseguia em permanecer firme, em crer que assim como Deus fez, Ele ia continuar fazendo. Então ele se entristeceu, mas essa tristeza dele fez com que ele não contemplasse 100% a promessa do Senhor. Mas Deus manda dizer que ainda que eu e você, a gente venha sofrer os danos pelo aquele que não tem feito a nossa direita, a nossa esquerda, a gente não vamos contemplar com nossos olhos material. Mas Deus, Ele tem anotado nos anais dele lá tudo que a gente tem feito aqui na terra. A gente sabe que naquele grande dia terá os livros e abrirão os livros. E a gente sabe que nos livros estarão lá a nossa consciência, os nossos atos humanos. Então que possamos nos atentar a fazer o que é para a gente fazer, porque cada um sabe para o que foi chamado. E se não sabe para o que foi chamado, a palavra do
Senhor disse que Ele não está com o ouvido agravado para que Ele não possa ouvir as nossas orações. Às vezes as pessoas colocam assim um certo temor para dizer: Deus, eu não vou eu não vou colocar meu nome fixo para ser uma intercessora, para fazer isso, para fazer aquilo, porque às vezes tem medo daquilo que vai vir como cobrança, como invertida do inimigo. Porque a gente sabe que quando a gente se levanta para fazer a obra do Senhor, o inimigo se levanta. Mas a gente temos que entender que melhor é a gente receber as investidas do inimigo fazendo a obra do Senhor, porque a gente sabe que a gente vamos receber recompensa e que vamos ser vitoriosos, do que a gente sermos atingidos pelo inimigo sem estar fazendo a obra do Senhor. Porque é melhor cair na mão de Deus do que na mão do inimigo. Então, que a gente possa se atentar que Deus, Ele não está contando só com Moisés. Ele está contando com Moisés, Ele está contando com Ur, Ele está contando com Arão, Ele está contando com Josué, cada qual na sua função em que foi chamada. Moisés, quando ele disse que ele ia subir ao cume do monte para orar, ele disse a Josué, ele deu uma ordem: escolhe os homens e vai à peleja. Josué desceu com uma ordem e escolheu. Quem escolheu não foi Moisés, ele deu uma ordem para Josué escolher. E aqueles que ouviram a ordem de Josué, eles não endureceram o coração, eles foram. Se ele estava se achando preparado ou não, eles se submeteram e foram segundo a ordem de Josué. Josué, da mesma forma, ele entendeu que ele tinha que se submeter à ordem de Moisés, porque Moisés estava recebendo do Senhor as ordenanças. Moisés falou: eu estarei no cume do outeiro. Quando ele fala eu, não está no singular, está no plural. Ele sabia que ainda